Explicar para vocês aqui de uma forma mais profissional. Ele que é médico e professor, ele é formado pela USP aqui de Ribeirão Preto e está envolvido no mundo dos cabelos desde criança também, é de família de cabeleireiros, então inevitavelmente ele tem contato com esse mundo, teve contato com esse mundo. Então eu quero chamar aqui finalmente, está aqui do meu lado, ansioso para falar com vocês, doutor Henrico Del Conte. Bem-vindo, doutor Henrico. Obrigado, boa noite. Bem-vindo. Vou passar aqui o bastão para o doutor Henrico poder explicar para vocês melhor como que funciona quimicamente a questão das progressivas. Enfim, a palavra é sua, doutor. Bom, boa noite, pessoal. Eu vim aqui então a convite do Felipe, né, para falar um pouquinho a respeito da parte química e um pouco a respeito das interações pensando em saúde, tanto do profissional que vai fazer uso dessas substâncias alisantes, quanto do ponto de vista do cliente, da cliente que vai acabar se beneficiando dessa parte química. A primeira questão que a gente tem que levar em consideração é o que determina a forma do cabelo. Então, quando a gente pensa no cabelo, o cabelo é uma estrutura não diferente dos outros pelos assim que nós temos no corpo e é basicamente formada por proteína. E a principal proteína que forma o cabelo é uma proteína chamada queratina. A queratina, ela é, assim como todas as outras proteínas, uma estrutura formada por uma grande quantidade de átomos muito pequenos e a maneira como essa queratina se organiza é o que determina a forma do cabelo. Então, quando a gente pensa a respeito de cabelo, a gente pode ter um cabelo um pouco mais liso, aliás, um cabelo totalmente puxado para o liso, um cabelo mais puxado para o ondulado, de vez em quando um cabelo bem mais cacheado, e o que determina a forma do cabelo é essa questão microscópica, essa questão molecular. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para explicar um pouquinho a respeito de o que determina a forma do cabelo para poder explicar como é que funciona a questão do alisamento. Aqui, se vocês derem uma olhada nessa estrutura, a gente tem vários átomos aqui de carbono, nitrogênio, que são as pequenas pecinhas que fazem essa estrutura do cabelo. Aqui uma visão mais assim com bolinhas mostrando cada átomo. Essa é a estrutura da queratina. Tem que entender que um fio não é simplesmente formado por esse conjunto. Na verdade, um fio ele é formado por milhares e milhares e milhares de estruturas como essa que você está vendo aqui, todas ligadas. E elas são ligadas basicamente por meio dessas ligações que vocês conseguem ver aqui. As duas principais ligações que a gente tem quando a gente pensa nessas moléculas de queratina são as ligações entre cargas, as interações entre íons, positivo e negativo, e as ligações formadas por átomos de enxofre, são o que a gente chama de ligações de sulfeto. E o que acontece é que você imagina, quando a gente tem fios de cabelo que tem a sua queratina ligada por mais ligações, a gente acaba fazendo com que essas estruturas vão se aproximando e, de certa forma, isso vai dando a forma mais cacheada. Então, quanto mais interações desse tipo você tem, mais cacheado vai ser. E quanto menos ligações você tem, então, mais liso esse cabelo vai acabar sendo. Então, como é que esses agentes alisantes eles acabam funcionando? Os agentes alisantes, via de regra, fazem com que essas ligações entre essas cadeias de queratina acabem sendo quebradas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o formol, que é um aldeído, como o Felipe já tinha comentado, e basicamente a ação dele é promover a quebra entre esses dois enxofres aqui, daquela ligação de sulfeto que a gente viu, e aí a partir dessa quebra a gente acaba permitindo que as cadeias de queratina que ficam ali paralelas, elas fiquem mais soltas e depois sejam, junto com o aquecimento, reformuladas de uma maneira a permitir a estrutura mais lisa do cabelo. Por conta, ele até comentou, desse poder de quebra que principalmente os aldeídos têm com relação a essas ligações, essas substâncias que promovem alisamento, principalmente quando utilizadas em uma concentração
maior do que os níveis permitidos pela Anvisa e etc., elas são substâncias extremamente irritantes. Então, quando a gente pensa no formol, ou mesmo nas outras substâncias como o tioglicolato e etc., quando elas são utilizadas em uma concentração muito maior, isso acaba com certeza provocando danos. A gente tem tanto dano para o próprio cabelo, né, como a gente vê nessa foto em que o cabelo fica com uma situação assim de reparo muito difícil, mas também danos do ponto de vista do corpo mesmo, né? Aqui eu trouxe uma tabela mostrando para vocês um pouco dos efeitos, tanto a curto quanto a médio e longo prazo, da exposição ao formol, que é um dos alisantes que era o preferido, né, e que acabou até sendo proibido em concentrações ligeiramente maiores do que as que eram usadas legalmente. E aí, quando a gente pensa na questão do formol, ele é um aldeído, como a gente já viu, né? E ele basicamente tem um efeito extremamente irritante para o nosso corpo. Quando a mucosa dos nossos olhos, da nossa boca, do nosso trato respiratório entra em contato com pequenas quantidades de formol, isso acaba tendo um efeito muito irritante. Então, alguns efeitos já são percebidos automaticamente, né? Assim, muito rápido. Lacrimejamento excessivo, tosse por conta dessa agressão súbita à mucosa de todo o trato respiratório. Isso, então, são os efeitos a curto prazo. Mas a longo prazo, a gente percebe que o uso dessas substâncias, quando não feitas de maneira segura, né, com o material todo de proteção individual, e também quando são utilizadas concentrações muito, muito altas, a gente vê que, na verdade, existem problemas muito mais sérios do que uma leve irritação. O próprio formol, quando utilizado durante um intervalo de tempo muito, muito maior, ele leva, inclusive, a uma alteração tão imensa do ponto de vista das células todas que fazem parte do nosso corpo, que ele acaba tendo um efeito de permitir o aparecimento até de cânceres. Hoje em dia a gente sabe que o formol ele é uma substância que é cancerígena, se a gente fosse parar para pensar. Realmente tem essa possibilidade de causar esses impactos extremos assim no nosso corpo. É por isso que a gente utiliza com bastante cuidado, então, essas substâncias. Eu vi que no começo da transmissão o pessoal já tinha falado de algumas, né, do hidróxido de guanidina, do tioglicolato de amônio. Essas substâncias, elas, via de regra, têm basicamente o mesmo funcionamento do formol, porém algumas com alguns detalhes um pouco mais específicos, mas em geral, todo alisamento ele envolve a quebra daquelas interações entre as proteínas, que é a queratina, que é a principal constituinte aí do cabelo. Olha só, doutor Henrico, você falou sobre o formol, né? A gente pode dizer que o ácido carboxílico, por ser um aldeído, também, eu estou perguntando isso porque a maioria do pessoal falou que usa o ácido glioxílico. Podemos dizer que a ação do ácido glioxílico é bem parecida com a ação do formol, apesar de ser menos tóxico e irritante? Sim, o ácido glioxílico é porque, infelizmente, a gente acabou não colocando uma foto da estrutura. Mas o ácido glioxílico, ele na verdade, a estrutura química dele é muito parecida com a estrutura do próprio formol. Ele tem um pedaço da molécula que é o aldeído, que efetivamente é responsável pela quebra, né? Mas por motivos que os estudos ainda não deixam muito claros, o efeito irritante do ácido glioxílico ele não é tão intenso quanto o efeito irritante do formol, o que permite que ele seja utilizado até em concentrações um pouco maiores. Maravilha. Então, gente, olha só, o que a gente pode concluir então é que qualquer tipo de alisamento vai quebrar as pontes de sulfeto do cabelo e causando também danos ao fio, né? Com relação à estrutura mesmo do fio de cabelo, Exato. certo? Alguns em maiores graus, outros em menores graus, mas é isso que a gente tem. E a carbocisteína, corroborado o que eu disse, que é tranquilo, é aminoácido. Exato, como a gente estava falando, né? Como você falou que a carbocisteína ela não promove realmente o alisamento. Por ter uma estrutura muito parecida com um aminoácido, né? Com a cisteína, ela acaba realmente se incorporando ao fio e ajudando a promover a hidratação, ao que dentro dos salões se chama de relaxamento, né? Então, realmente, ela não provoca a quebra da mesma maneira que o formol ou que o ácido glioxílico. Geralmente, as progressivas de carbocisteína, né, que são vendidas como progressiva de carbocisteína, como se a carbocisteína fosse o ativo alisante,
na verdade elas vêm associadas a algum outro tipo de ativo realmente alisante. Basta procurar no rótulo da embalagem. Então a gente tem aí o ácido glioxílico sempre presente. Progressiva hidrata ou só faz redução de volume? Progressiva é química. Pessoal, escova progressiva é química. É química e deve ser tratada como tal. Nunca vendam escova progressiva ou selante como se fosse tratamento. Qualquer produto que modifica a forma do cabelo, como o próprio Dr. Henrico falou agora há pouco, é um produto que mexe com as pontes de disulfeto do cabelo, ou seja, mexe na estrutura mais profunda do fio de cabelo, certo, doutor? Exatamente. Então, nós temos que tomar cuidado ao achar que progressiva é tratamento, que selante é tratamento. Não é, tá? Alguém me perguntou, não lembro quem, a diferença entre progressiva, selante e botox. Geralmente nenhuma, tá? A única diferença que tem entre esses 3 serviços é a concentração do ativo alisante e as outras substâncias que estão ali junto com o ativo alisante. Então, como o próprio Dr. Henrique falou, dependendo da concentração, a gente vai ter mais quebra ou menos quebra. E também mais ou menos agressão à saúde de cliente profissional, né, doutor? Sim. Acho que a Yolanda mandou uma dúvida. Ela perguntou qual é o nome científico do formol utilizado em geral na formulação. O formol, ele é um aldeído, ele é o menor aldeído que existe, chamado metanal. A estrutura dele está até nesse slide que está aparecendo aí, ali circulado por um círculo azul. Esse aqui. Exatamente, esse é o metanal, é esse que é o formol, o formaldeído. Essa é a estrutura química original dele. Então ele pode vir como, no verso da embalagem, pode vir como metanal, ou como pode vir como formaldeído também. Uma outra curiosidade que vocês precisam saber é o seguinte: hidróxido de sódio e guanidina, gente, não são substâncias compatíveis com descolorante. É colocar o descolorante e o cabelo cair, tá? São substâncias que agem de uma maneira um pouquinho diferente e mudam. Eles invertem as ligações de sulfeto, o cabelo muda completamente e aí quando se vier etilglicolato é partir na certa, tá bom? Então cuidado com hidróxido de sódio e muito cuidado com... Cuidado não façam. Se o cabelo tiver alisamento com hidróxido de sódio ou guanidina, não façam descoloração e tomem muito cuidado para fazer coloração. Se tiver tioglicolato de amônio ou qualquer um dos aldeídos aqui que a gente citou, ou qualquer outra substância que seja um aldeído, dá para fazer, mas com muito cuidado. Henrique, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Maravilha. Sempre que vocês me chamarem, então. Obrigado. Maravilha. Viu? Muito obrigado, viu, doutor Henrique? Obrigado.